Cotas raciais são racistas, segundo Guto Zacarias do MBL. O oponente dele discorda. Vamos ver o argumento? Com certeza. Ainda bem, né? Eu fico feliz quando o pessoal discorda de mim, eu admito. Não é meu lugar de fala que eu sou uma pessoa branca. Só que de qualquer forma então, eu fiz por favor, próximo. Não, mas eu posso pelo que eu aprendi como aliado. Tá. Então, nesse caso, não é seu lugar de fala, deve ser o meu. Então, tudo que eu falar sobre cota racial, você vai acreditar. Nem sempre, né? Puta vida, cara. Estratagema número 5. Não, então não é o seu lugar de fala, é o meu que sou negro, então tudo que eu falar você vai acreditar em mim. Estratagema número 5 de Schopenhauer. Use as premissas do seu oponente, as próprias premissas dele, contra ele. Vamos dar uma olhada nesse debate aqui do Guto que tá muito bacana. Vamos entender sobre retórica, sobre discurso, sobre debate, tudo isso e muito mais depois da vinheta. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comportamento e comunicação não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos falar sobre o debate de Guto Zacarias, um conservador versus 20 esquerdistas. Vamos entender quais estratégias o Guto utilizou para discordar, para mostrar contradições, para responder os seus oponentes nessa análise retórica e na análise também do comportamento não verbal e das estratégias que o Guto desempenhou ali. Vem comigo então, bora para nossa análise. Ter alguns assuntos pertinentes. Para nossa primeira questão, a escala 6x1 deve ser mantida. Quem quer discutir isso aí? Fala, irmão, seu nome é? Davi. Prazer, meu amigo. Você é filiado a algum partido? Sou filiado ao PDT, Partido Democrático Trabalhista. PDT, já disputou a eleição? Não, ainda não. Ainda não? Daqui do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Aqui do Rio de Janeiro. Vamos lá, a minha afirmação é: a escala 6x1 deve ser mantida. Você, como bom trabalhista, ter aí os seus pitacos. Com certeza. Bom, interessante que o Guto ele realça o que é o ponto dele, ele demarca e aí ele pede a opinião da pessoa. Interessante que ele já faz uma espécie de, primeiro momento ali, uma recepção com a pessoa, perguntando o nome dela e anotando. Isso muitas vezes é uma estratégia de intimidação. Não sei se foi o caso com o Guto, mas muitas vezes você perguntar o nome da pessoa, o seu nome, o que você faz da vida? Você é a favor ou contra? Filiado a algum partido? Você cria não só uma intimidação, como um gatilho de domínio. Eu pergunto, você responde. Eu pergunto, você responde. Então eu vou começar a conversar com a pessoa. A pessoa já tem que começar com 1000 ideias. Meu amigo, boa tarde. O senhor está bem? O senhor é filiado a algum partido? O senhor trabalha atualmente na esfera pública? Está aí na iniciativa privada? Tudo bem? O senhor está por dentro das leis trabalhistas? Tudo bem, então vamos debater. Quando você coloca isso, cria-se um ritmo. Eu vou perguntar, eu vou ditar e você vai apenas reagir ao que eu estou fazendo. Não sei se foi a estratégia do Guto, mas é uma ótima forma de você já começar criando um gatilho de intimidação no seu oponente, né? Fala, irmão, seu nome é? Davi. Prazer, meu amigo. Você é filiado a algum partido? Sou filiado ao PDT, Partido Democrático Trabalhista. PDT, já disputou a eleição? Não, ainda não. Ainda não? Daqui do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Aqui do Rio de Janeiro. Vamos lá, a minha afirmação é a escala... O rapaz já ficou até nervoso, né? Aqui do Rio de Janeiro. Inspirou fundo e já fez ali um umedecimento labial. A escala 6x1 deve ser mantida. Você, como bom trabalhista, ter aí os seus pitacos. Com certeza discordo, né, meu amigo? Então estamos aqui reunidos nesse debate. Queria falar para todos um bom dia. Vamos debater, muito legal debater. Então vamos lá. O trabalhismo é responsável, você sabe muito bem, né, pelos direitos trabalhistas. Essas falas aqui do rapaz no início, você vê que ele tá bem ansioso, ele olha em volta, ele tá respirando, a voz dele tá até mais aguda, e aí ele começa dizendo bom dia para todos, e muito bom debater, vamos debater. Isso são falas que a gente chama de pré-ambientação. Quando você vai para uma situação ansiogênica, falar em público, participar de um debate, fazer uma palestra, os primeiros segundos é o momento onde a gente tem um choque emocional. Então, o cérebro, ele tem a questão anatômica do cérebro, a gente tem as amígdalas que estão localizadas nos lobos temporais, que são os nossos monitoradores de emoção. Então, quando você começa uma situação altamente engajada emocionalmente, como debater na frente da câmera, na frente de várias pessoas, para algo que vai estar disponibilizado na internet para milhões de visualizações, isso vai gerar para muitas pessoas um gatilho ansiogênico, um estímulo de ansiedade. Quando você está no começo, você está no começo de uma situação ansiogênica, uma palestra, um debate, enfim,
é comum que a sua amígdala fique hiperativa, hiperexcitada, ela começa a reagir a estímulos de maneira ativa. Nesse momento, o nosso córtex pré-frontal, região associada ao raciocínio crítico, ele tem uma ativação menor que a amígdala. Então é quando a gente tem aquele branco, parece que a gente não sabe do que está falando, parece que a gente não vai dar conta. E nesse momento é comum a gente fazer pequenas falas ali que são de pré-ambientação ou os preâmbulos. Então eu olho, muito bacana, tá aqui hoje, né? Cara, vamos lá, é legal, né? E é um bom debate, bom debater é bom. Então essas falas meio que parecem um pouco sem sentido, é uma forma da pessoa se pré-ambientar, porque o crítico dela não está funcionando muito bem, então aquilo ali é pura reação emocional. Mas o Davi fez certo, ele foi falando, não ficou em silêncio, ele foi falando para que o emocional dele fosse nivelando, fosse entrando ali em equilíbrio, para que ele possa de fato, o córtex pré-frontal dele possa ficar mais excitado agora, a amígdala vai ficando mais tranquila e ele possa trazer os argumentos. Então é comum no começo de debate, qualquer coisa que você julgue importante, que você coloque como meta, é comum você ficar ansioso e dar um branco no começo, não é anormal. Isso que o Davi fez não é uma fuga, é só uma forma de lidar com o estímulo de estresse. Vamos seguir. O trabalhista, desça aí os seus pitacos. Com certeza discordo, né, meu amigo? Então estamos aqui reunidos nesse debate. Queria falar para todos um bom dia. Vamos debater, muito legal debater. Você vê até pela sudorese na camiseta, né? Ele nem começou a debater, já tá todo suado ali na axila. Então ele tá bem ansioso, mas a forma que ele fez é correta. Você usa algumas frases ali, vamos debater, é isso aí, bom dia. Mas para você se ambientar, e aí o cérebro já começa e starta e segue em frente. Então vamos lá. O trabalhismo é responsável, você sabe muito bem, né, pelos direitos trabalhistas. Então a CLT, que é muito importante, imagino que você valorize, né? Vamos ver, vamos discutir. E também o 13º salário, que quando foi implementado, todos diziam que seria muito ruim para a economia, que seria uma coisa negativa, e hoje em dia nós vemos que é uma coisa muito positiva, né? Davi, eu sei que você é do partido Ciro Gomes, adora ficar conversando. Vamos chegar lá. A escala 6x1 deve ser mantida ou não? Vamos chegar lá. E a última vez que nós tivemos uma redução na jornada trabalhista foi com a Constituição de 1988. Então a jornada de trabalho é de 44 horas semanais. Você percebe que o Davi, ele não encara o Guto Zacarias nos olhos, ele tá olhando em volta, né? Eu não sei se isso é uma certa ansiedade social dele ou uma forma de buscar aprovação e validação em terceiros, porque quem tá em volta naturalmente concorda com ele. Então uma forma de você buscar validação é olhar na plateia para quem já concorda com você e ter feedbacks positivos, né? Você vê a pessoa fazendo assim. Isso vai te dando uma confiança maior. Então eu não sei se é esse o caso, mas o Davi ele tem uma dificuldade de encarar o Guto nos olhos e ele está abrindo ali um preâmbulo, contextualizando para entrar na fala dele, na discordância dele. O nosso cara deputado falou assim, tem que ter mais produtividade 4 horas semanais. O nosso cara deputado falou assim. O nosso caro deputado falou assim, microexpressão de medo, né? Faz uma expressãozinha rápida ali de medo. Então agora ele vai citar, né, quotar as próprias palavras do oponente dele e ele faz uma reação de medo aqui. Tem que ter mais produtividade. Então vamos lá. A Alemanha... Ele não citou a Alemanha, né? Alguém viu? Ele citou a Alemanha? Não citou a Alemanha. Ele está buscando validação. Achei que era só questão social, mas ele está olhando em volta para buscar validação por terceiros do argumento dele. Enfim. A Alemanha, que tem uma jornada de... Ele citou a Alemanha, não citou a Alemanha, né? Vocês viram? Vocês viram? Não viram? Não viram? Então tá citando ali, buscando aprovação de terceiros. Ele não citou a Alemanha, né? Alguém viu? Ele citou a Alemanha? Não citou a Alemanha. A Alemanha, que tem uma jornada de trabalho menor que a do Brasil, tem uma produtividade mais alta. Então a gente vai cair no seu argumento. Qual foi o seu argumento? A produtividade é baixa por quê? Vamos às raízes dessa baixa produtividade. Por exemplo, a falta de educação, a falta de formação técnica e teórica para o nosso povo, que depende do quê? Investimento público, investimento do Estado, que o MBL, obviamente, é contra. Além disso, a gente precisa de capacidade... Então, no meio da fala dele, ele aproveita para fazer algumas estratégias ad hominem, né? O ad hominem é quando você vai implicando no seu argumento falar sobre a pessoa ou aspectos pessoais do seu oponente e não da fala dele em si. Então, enquanto ele está fazendo o contexto dele, ele já bate um pouco no ad hominem do Guto. O Guto é do MBL, o MBL discorda disso, diz disso, por isso o MBL é ruim. Tal. Então já coloca um ad hominem no meio da fala ali também. Capacidade de escala, porque a China tem uma capacidade de escala gigantesca porque tem uma população muito grande. Eu vou perguntar... A gente tem uma população muito grande. Então, o rapaz aqui está usando o argumento de autoridade, né? A jornada de trabalho menor... Mano, alguém viu? Ele está Alemanha? A Alemanha tem uma jornada de trabalho menor e tem uma produtividade mais alta. Não citou a Alemanha. A Alemanha, que tem uma jornada de trabalho menor que a do Brasil, tem uma produtividade mais alta.
Tá, ele cita um argumento de autoridade, ele não entra nos meandros de explicar o porquê que a Alemanha tem uma produtividade maior, ele não entra nos meandros de como funciona a produção na Alemanha, como funciona a produção no Brasil, como funciona o processo de formação técnica no Brasil, na Alemanha. Então, quando ele cita apenas a Alemanha, dizendo, olha, a Alemanha faz isso e eu concordo com a Alemanha, logo isso aqui que a gente concorda tá certo, isso aqui que eu tô defendendo tá certo. Ele tá trazendo uma espécie de argumento de apelo à autoridade, ele tá apelando para a autoridade da Alemanha como se ela validasse o ponto dele. De capacidade de escala, porque a China tem uma capacidade de escala gigantesca porque tem uma população muito grande. Davi, eu vou perguntar... gente tem uma população muito grande, mas Davi, vamos fechar o argumento. Calma, meu amigo, já vou te dar a palavra, vamos chegar lá. Então, calma, sem se afobar. É que eu quero discutir a escala 6 por 1. No limite. Calma. Sem se afobar, é interessante que ele não olha pro Guto, ele tá olhando em volta, ele tá olhando pras pessoas na sala, ele só não olha pro oponente dele nos olhos. Então vamos à escala 6 por 1. Qual é a ideia? Conforme a nossa colega falou aqui, você faz a PEC e você é um deputado, você tem a obrigação de saber isso. A PEC, ela é o processo, ela vai chegar no final, ela tem que passar pelo legislativo. Então o que a nossa gloriosa deputada fez? Ela colocou a PEC assim, a escala vai ser 4 por 3. A gloriosa deputada, no caso, é a Erika Hilton e a PEC do fim da escala 6 por 1. Mas nós sabemos que o covil de ladrões, que é o parlamento brasileiro, chefiado pelo Arthur Lira, é extremamente contrário a essa pauta, extremamente favorável às ideias neoliberais que o nosso camarada defende, com certeza. Mais um ad hominem aí no meio da fala, né? O dia que o Arthur Lira for liberal, eu sou marrã. Então, vamos debater. Não, o Arthur Lira não é liberal, ele é comunista, não é? Não. Tu acha isso, né? Ele não é liberal não, ele é comunista. Ele vira pra galera, pede o apoio, né? Então, quando ele fala isso, o Arthur Lira não é liberal, então ele é comunista. Ele tenta fazer um apelo ao absurdo, né? Porque é óbvio que o Lira não é comunista, mas ele faz uma falácia de apelo à dicotomia, né? Ou o Lira é liberal e concorda com você, e tudo que o Lira tá fazendo de errado também vocês estão fazendo de errado, ou o Lira é comunista. Então ele tenta fazer uma falácia de apelo à dicotomia, na falsa dicotomia. Só tem esses dois casos, Guto. Ou o Lira é neoliberal, tudo que ele tá fazendo tá errado, e vocês também, como neoliberais, também estão errados, ou ele é comunista. E aí é óbvio que ele não é comunista, então ele deixa o ônus pro oponente dele. Você vê que o Guto até assusta. Né? Como assim? O Arthur Lira não foi isso que eu disse, não. Liberal, ele é comunista, não é? Não. Tu acha isso, né? Ele não é liberal, não, ele é comunista. Eu acho que o Arthur Lira, que o Arthur Lira é um fantasma do comunismo. Eu acho que o Arthur Lira uma dádiva do comunismo, ele tentaria fazer o apelo à piada e tudo mais. Então vamos lá, vamos chegar. Eu acho que o Arthur Lira é um deputado fisiológico do Centrão, só isso. Fisiológico. A forma do Guto de lidar é a melhor, tá, pessoal? Você responde a objeção sem gritar, sem falar mais alto, sem ficar afetado. Quer dizer que o Arthur Lira tá comunista. Como eu sempre falo, o público... Uma coisa é você, ali numa gravação com 20 pessoas que pensam iguais a você, ganhar a aprovação delas. Se você entra nos comentários, esse rapaz específico desse momento do vídeo, ele tá sendo descascado ali. Porque essa é uma postura afetada. O público... O Schopenhauer já fala isso. Ele fala lá no comecinho dos 38 estratagemas, né? O público vai levar em conta a postura. Então, se você fala gritando, gesticulando, toda hora fazendo piada, debochando... E o seu oponente está respondendo calmo, demonstrando ali uma boa educação, que nem o Guto está fazendo, o seu oponente vai ser muito mais bem visto aos olhos do grande público, né? Então, sempre tem que tomar esse cuidado. Do Centrão que defende as pautas neoliberais sempre a favor do mercado, porque todas as pautas do mercado passam no Congresso e a escala 4x3 não vai passar conforme você falou, então ele não é a favor do trabalhador, ele é a favor do mercado. Eu acho que a escala 4, né? a escala 6 por 1 não vai. Então, a PEC da escala... O correto seria... Eu posso falar, Davi? Deixa eu terminar, posso terminar, vou te dar a palavra. Você tá sempre terminando, eu nunca tô conseguindo falar. Você pergunta qual é a posição do Arthur Lira, eu tento responder, você não deixa. Vamos lá. Tu falou do Arthur Lira, vamos lá. Tu que falou do Arthur Lira, essa é uma estratégia boa, né? É você ressignificar, você joga pro seu oponente algo que você mesmo colocou, né? Então o Davi, recapitulando, ele faz uma comparação do Arthur Lira com o MBL, consequentemente isso é uma estratégia de ad hominem, então ele também tá batendo no Guto. O Guto faz apenas uma espécie de desembaraço, né? Ele vai desembaraçar essa relação, fala, olha, não, o Lira, o dia que ele for neoliberal, eu sou uma rã. E aí, então o Arthur Lira é comunista. Então, quem traz o Arthur Lira pra conversa é o Davi, e quando o Guto fala, não, eu tô só respondendo do Arthur Lira, o Davi fala, não, é você que trouxe o Arthur Lira pra conversa. Você pergunta qual é a posição do Arthur Lira, eu tento responder, você não deixa. Vamos lá. Tu falou do Arthur Lira, vamos lá. Tu que falou do Arthur Lira. Isso que o Guto faz, pessoal, é muito importante. Vejam bem, ele vai responder, o Davi dá uma tesourada nele, e ele mostra que o Davi não está concluindo o raciocínio. Isso é importante, eu vou explicar o porquê. Que da escala... Correto,
trabalhador. Ele é Eu acho que a escala 4, né? a escala Então, vamos na 6 escala. por 1 não vai. Então, A vamos lá. PEC da O escala. correto seria- Eu posso falar, Davi? Deixa eu terminar, posso terminar? Vou É te que dar você a tá palavra, sempre cara. terminando, eu nunca tô conseguindo falar. Você pergunta qual é a posição do arco. Isso é importante, você demonstrar e escancarar publicamente a estratégia do seu oponente. Se ele está tendo uma estratégia desleal em algum momento, se ele está focando em fazer julgamentos psicológicos de você, julgar a sua pessoa, é importante que você enfatize isso porque o grande público muitas vezes não presta atenção. E quando você enfatiza uma característica negativa na forma que seu oponente está debatendo, o público presta atenção e muitas vezes toma o seu lado. Nossa, realmente, né? O cara não deixa o Guto falar. Então é importante fazer o que o Guto fez. Você pega e enfatiza, ó, o que o cara tá fazendo aqui. Mas tudo bem, segue aí, né? É importante, é importante. Vamos lá. Falou do Arthur Lira, vamos lá. O Escala 4, 6 por 1. 3. Você Não, disse deixa eu que chegar você é contra a manutenção da escala 6 por 1. Exatamente. Então qual é o acordo que Então a gente eu vou fazer pode uma chegar? pergunta Por pra exemplo, você. diminuir a escala para 5 por 2 e colocar 40 horas semanais. Então a Qual é o gente vai problema de fazer? proibir. Então ele colocou a proposta dele. Ele apresentou a discordância dele em forma de premissa. É baixar para 5 por 2, se eu não me engano, e 40 horas semanais. Para 5 por 2 e colocar Isso. 40 horas semanais. Então a Qual é o gente vai problema de fazer? proibir a escala 6 por 1 e instituir a escala 5 por 2, é isso? Esse é o debate. Isso não, o debate. significa... Eu estou Tá bom, defendendo 5 tá por bom, 2. eu tô perguntando. É isso, mudar de 6 por 1 Diminuir e instituir... 4 horas, só 4 horas, de 44 para 4. Ó, importante, o Guto fala, calma, eu tô perguntando. Por quê? É importante você definir a premissa do seu oponente e amarrar. Não, então, se o senhor está dizendo isso, é isso. Não, calma, eu tô perguntando, o senhor está dizendo isso. Por que é importante? Porque quando você vai participar de um debate, você vai atacar a premissa. E é importante que você saiba qual é a definição que o seu oponente está dando, porque se o seu oponente não dá uma definição. Então isso que o Guto faz é, me fala aí, qual que é a sua definição, o que você acredita? É isso, não sei o quê. Se o cara não dá definição, ele vai citar exemplo. E aí quando você refuta um exemplo, se o cara for sacana, não sei se é o caso do Davi, do Guto, enfim. Se o cara for sacana, ele pode apenas dizer que aquele não foi um bom exemplo. Não, mas isso nem vem ao caso, eu tô dando só um exemplo, mas pode ser outra coisa. Entendeu? Então é importante fazer o que o Guto fez. Antes de pegar o exemplo, antes de bater no exemplo do cara, você pega a premissa que ele está defendendo. Pera. Então o senhor acredita que A, B, C, D. É isso? Tá. E aí o que o cara dá de exemplo, você fala, se ele virar e falar, não, mas esse exemplo aqui é ruim. É um exemplo ruim, mas esse exemplo tem a ver com a definição que você apresentou. Eu estou refutando a definição, não o exemplo. Então você pode falar que está batendo na definição. É importante fazer o que o Guto está fazendo. Pedir a definição do cara, para você ter um alvo para bater. Mudar de Isso num debate, né? 6 por 1 Diminuir e instituir... 4 horas, só 4 horas, de 44 para 40, é uma diminuição ok, que não afeta a produtividade. Não. E a gente proíbe que as pessoas tenham que trabalhar necessariamente 6 dias na semana. Coloca 5 dias para você ter uma folga, para você não achar que o domingo vai ser o pior dia, porque você sabe que na segunda-feira você vai ter que trabalhar muito para ganhar pouco, porque o salário mínimo no Brasil é extremamente desvalorizado. Não é... Quando você traz essa questão de storytelling, né? Você não vai ir pro domingo com aquele sentimento ruim, porque não sabe que vai ter que trabalhar para ganhar pouco. Quando você começa a formar essa imagem na cabeça da pessoa, imagine você, aquele domingo, você tá feliz, só que começa a chegar no fim, você sabe que vai ter que trabalhar, você se sente mal. Quando você começa no seu argumento a trazer um storytelling na cabeça da pessoa, você tá fazendo um apelo à emoção. Não é errado, tá? Eu já falei várias vezes que o apelo à emoção é necessário para um bom argumento. Eu só acho que ele é mal utilizado quando ele não tem uma boa base lógica primeiro. Então é necessário que você traga um apelo ao logos, evidências do que você está falando primeiro e depois vá para o apelo à emoção. Essa é a estratégia mais utilizada e mais defendida, até mesmo por Aristóteles aqui no Ética a Alexandre, né? O apelo à emoção é necessário, mas depois que você apresenta evidências e suporta o seu argumento. O salário mínimo do Diese é um salário mínimo de R$ 1.412. Então, normalmente quem trabalha na escala 6 por 1 recebe R$ 1.412. Então, porque é a tragédia do povo brasileiro, certo, meu camarada? já posso falar? Vai que vai. Sem interromper. Então, veja, o Guto tá toda hora calmo e o rapaz tá... Isso conta pontos também a favor do público. Quem tá mais calmo geralmente parece estar mais certo. A gente vai diminuir um dia de trabalho de uma porcentagem grande da população brasileira que trabalha na escala 6 por 1. Tamo junto. Qual é o impacto financeiro disso? Vamos trabalhar no impacto financeiro? Qual que é o impacto financeiro? Então vamos lá, qual seria o impacto financeiro? Não, perguntando pra você. Quem tá pedindo... Eu falei pra... Cara, tu me interrompeu e falou, vamos falar. O meu ponto é... Tu me interrompeu, é muito bom, né? Ele tá ressignificando, esse é o estratagema número 2, se eu não me engano. Você vai ressignificar as palavras do seu oponente. Então o seu oponente fala, posso perguntar? Posso. Aí ele te pergunta a você, não, você acabou de me interromper aqui.
Não, ele acabou de perguntar se ele podia te fazer um questionamento, você concedeu. E aí você disse que... não é que ele está perguntando, ele está me interrompendo. Você está ressignificando o que o seu oponente faz. É a estratagema número 2, né? Você sutilmente vai mudando. Você ressignifica o que o seu oponente está falando ou o que ele está fazendo. E aqui o Davi faz uma evasiva verbal. O Guto faz uma pergunta direta. Qual é o impacto financeiro disso? E o Davi responde com uma pergunta. Me diz você, qual é o impacto financeiro? Qual é o impacto financeiro disso? Vamos trabalhar no impacto financeiro? Qual que é o impacto financeiro? Então vamos lá, qual seria o impacto financeiro? Não, perguntando pra você. Quem tá pedindo? Eu falei pra... Parece o Chaves, né? O professor Girafales fala: Chaves, qual é a capital do Brasil? Ah, qual é a capital do Brasil? Fala, faz outra pergunta. Não, mas responda essa. Não, mas faz outra pergunta. Não, mas responda essa. Qual é a capital do Brasil? Sim, qual é a capital do Brasil? Qual é a capital do Brasil? Papo de maluco, entendeu? É uma evasiva verbal, né? Você responder uma pergunta com outra pergunta, mas enfim. Cara, não, tu me interrompeu e falou, Não, vou falar. o meu ponto é, você garante que não vai ter impacto financeiro disso? Não, tu quer falar ou tu quer deixar eu falar? Eu vou falar do impacto financeiro então, mas... Ele não responde de maneira direta, ele vai pra evasiva. Tu quer falar ou quer deixar eu falar? Ele não só não responde, né? Ele faz uma evasiva verbal, como já implica uma certa má conduta no oponente dele. Como se o oponente estivesse monopolizando o debate. Ah, tu vai falar ou quer deixar eu falar? Tu pode? Posso? Então enfim. Vou fazer um argumento. Uma estratégia aí, né? Não vai ter impacto financeiro disso? Não, tu quer falar ou tu quer deixar eu falar? Eu vou falar do impacto financeiro então, mas eu vou fazer um argumento. Vou perguntar. Não vai ter impacto financeiro de Como que diminuir a a jornada gente de trabalho? faz com que a Que é o que a gente produtividade vai fazer. aumente Ó, antes e o disso, salário... A gente vai... Não vai aumentar... falar, então, pode falar. Vou falar. Se eu puder falar... Ah lá, ele não me deixa falar. Apelo à misericórdia, né? O apelo à vítima. A vitimização. Ah, ele não tá me deixando falar. Um pouquinho, né? A gente não vai aumentar a produtividade do brasileiro até lá, com certeza não. Diferença de postura também, né? O rapaz, ele tá com a perna cruzada ali, igual o Guto, só que ele tá com afastamento corporal, que já pode denunciar um incômodo, e o Guto tá projetando o corpo pra frente, então já tem uma diferença de postura também. Vai aumentar? Por que não vai aumentar? A gente vai aumentar a produtividade do Brasil até a aprovação dessa PEC? Aí a hora que o Guto começa a fazer uma boa argumentação, começa a colocar o oponente dele em situação crítica, os outros votam pra ele sair. A moça que já queria ter sentado naquela hora. Vamos lá? Bom dia, deputado. Como que é o seu nome? Nicole. Nicole, filiada com o partido? Não. Tá bom. Nicole, eu defendo que a escala 6x1 deve ser mantida. Sim, o senhor perguntou qual o impacto financeiro disso, pois eu, como dona de casa e mãe, vou te explicar para o senhor. O fim da escala 6x1 seria benéfico para a sociedade brasileira, porque... Quando ela fala, eu como dona de casa e mãe, vou explicar pra você. Ela tá fazendo um apelo ao ethos, ela tá trazendo ali quem é ela, a experiência de vida dela, de onde ela está falando. Isso é válido. É válido fazer no começo, sim. No começo do discurso, como ela fez. As pessoas teriam mais... Vamos ver o argumento? Casa e mãe, vou te explicar para o senhor. O fim da escala 6x1 seria benéfico para a sociedade brasileira, porque as pessoas teriam mais tempo para, por exemplo... cuidar da casa, fazer comida. Então isso melhoraria a economia doméstica das famílias mais vulneráveis e seria muito positivo para a nossa sociedade, inclusive para a saúde, porque você poder cozinhar em casa e comer a sua própria refeição traz mais saúde. Então ela traz ali como uma espécie de verdade a priori, né? Que o fim da escala 6x1 já é algo que de maneira direta, né, factivelmente, vai facilitar a vida das pessoas em casa e tudo mais. Veja que eu não estou questionando essa afirmação dela. Só que eu acho que é válido você trazer sempre uma evidência. Olha, com base na pesquisa tal, blá, 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 blá. Traz mais sustento para o seu argumento, né? Mais substância para o seu argumento. Do jeito que ela trata, parece que é uma verdade óbvia e não é necessário provar isso, sabe? Ô, Nicole, eu concordo que a escala 6x1 atrapalha tudo isso da população. A minha discordância com isso é que não vai ser com uma PEC, que é com uma canetada lá de Brasília, que a gente vai aumentar a produtividade do brasileiro e fazer ele trabalhar menos e ganhar mais. Não vai ser, como eu provei na PEC das UMED. O que a gente tem que fazer para aumentar... A produtividade, ela é medida do quanto que é produzido em um determinado espaço de tempo, correto? Sim, corretamente. Então é só você colocar mais... Essa é uma estratégia muito boa também, é o método socrático. Na verdade não é o método socrático esse daqui, né? Se eu não me engano é o estratagema número 6 ou 7, é obter o sim do seu oponente. Então para que você formule um argumento, é interessante que você obtenha o sim do seu oponente no processo, enquanto você está executando e chegando até a conclusão. Então ela apresenta uma definição do que é produtividade e ela pergunta, correto?
Aí o oponente dela, que é o Guto, fala, sim, correto. Aí ela vai para a conclusão. Então, logo, blá, 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 blá. É interessante porque quando você faz dessa forma, se você conseguir obter o sim do seu oponente umas 2, 3 vezes no processo de caminhar até uma conclusão, quando você apresenta a conclusão, se ele discorda, parece que ele que está equivocado. Você vira e fala assim, um exemplo, né? Guto, você acha que se a pessoa passa mais tempo na casa dela, ela vai ter uma qualidade de vida melhor? Ela vai ver mais os filhos? Ela vai ficar mais feliz estando em família? Sim, concordo. Você acha que a pessoa, no local de trabalho, ela geralmente está muito mais estressada do que feliz? Sim, concordo. Você acha que produtividade, o que você faz, não sei o que, no espaço de tempo, que ela definiu aqui agora, o quanto você produz em um determinado espaço de tempo? Sim, concordo. Então você há de convir comigo que se a pessoa produz mais em menos tempo e passa mais tempo em casa, é a melhor coisa a se fazer. Aí o Guto fala, não concordo. Como não? Parece que o errado é ele. Então essa estratégia é interessante, você vai coletando o sim do seu oponente no processo de chegar até a sua conclusão. Quando você joga a conclusão, se ele discorda, parece que o errado é ele. Tá, vamos ver como ela vai conduzir aqui, se ela vai fazer isso que eu falei. Ela é medida do quanto que é produzido em um determinado espaço de tempo, correto? Sim, corretamente. Então é só você colocar mais pessoas dedicando o seu tempo ao trabalho. Nós temos muitas pessoas na sociedade brasileira que não trabalham. Então, o que você disse é colocar mais pessoas no mercado do trabalho. Seria mais justo então, você tá dizendo que mais pessoas trabalhassem e que... A postura, né? O Guto tava com a tampa pra frente, agora ele já virou a ponta. Então ele já tá numa postura de ataque. Ele já tá formulando o argumento dela pra atacar, né? Ele mudou a ponta, a proteção da tampa da caneta pra ponta da caneta, né? Então agora eu estou na posição de ataque. Quem fala muito sobre essa questão do uso dos gestos é o Pierre Will, no Corpo Fala, né? Do uso dos objetos, na verdade. Como que o objeto, dependendo da forma que você manuseia ele em dado momento, você está sinalizando uma coisa ou outra, né? As pessoas que trabalham mais hoje, que carregam a nossa sociedade. Vai acabar nosso tempo. Então antes, deixa eu só perguntar para você de novo. Que é a pergunta que não quero calar, inclusive a Erika Hilton não respondeu isso. Se a gente está defendendo que tenha menos, as pessoas trabalhem menos, em menos dias, e você está dizendo que tem muita gente querendo trabalho, então é só contratar mais, quanto custa isso para o capitalismo brasileiro? Com toda a burocracia que a gente tem, com a burocracia que a gente tem, como é que a gente contrata mais gente sem ter impacto financeiro? O senhor concorda que normalmente o empresário tem mais dinheiro do que o trabalhador que ele contrata? Com certeza. Então ele contratar mais trabalhadores ia trazer mais justiça social. Aí é complicado quando você não tem a resposta do seu oponente, né? Enfim. Próxima. Essa é uma questão que eu tenho. Eles jogam um tempo muito longo. Tudo bem, isso aí não é um debate, é mais uma discussão do que um debate. Porque um debate, o certo seria você ter ali o tempo cronometrado, a pessoa sintetiza para que o seu oponente também tenha o espaço para apresentar as devidas discordâncias, né? Mas enfim, aí você fala, a hora que o seu oponente vai falar, ele não responde, aí você sai assim, acabei com ele. Enfim. Próxima pauta é cotas raciais para negros são racistas. Caraca, bicho. Tamo junto. Vamos lá, como que é o seu nome? Eliana. Eliane, é filiada Eliana. Sem partido nenhum, Sem com partido. 52 anos. Vamos lá, cotas raciais para negros são racistas. Você concorda ou discorda com essa afirmação? Não, eu discordo. Sabe por quê? Por quê? Há alguns anos atrás, eu tive câncer. Não tinha um médico negro me atendendo. Tudo bem que era clínica particular. E toda a vida eu passei por vários tipos de clínicas. Há pouco tempo, eu passei por uma situação num posto de saúde e eu me enchi de orgulho pelo fato de ter um médico negro. E estava cuidando da minha mãe. E graças a esse projeto de isso não é ruim que ela está fazendo, tá? Ela está trazendo uma evidência anedótica. Ela está tentando falar sobre uma verdade para muitas pessoas, né? O Guto tá debatendo a verdade enquanto algo nacional e ela está trazendo uma experiência pessoal dela. É uma evidência anedótica, né? Não comprova de fato o ponto, se é verdadeiro ou não, o ponto debatido. Mas é importante, né? Eu só acho que exemplos devem vir depois que você dá uma definição para o que você está falando. Cotas raciais, ele pôde entrar na faculdade. E eu tive motivo de orgulho, porque se eles conseguiram chegar lá, isso prova que qualquer pessoa pode ser. E acontece que a gente tem que ter cotas. Tá vendo? Já tiraram ela. Quando você traz um exemplo, pessoal, seu e foca muito nisso, até os colegas seus de posicionamento acham isso um argumento ruim, né? Enfim. Cotas raciais são racistas. Como que é o seu nome? Ana Cristina. Já foi filiada a algum partido? Não, Tá. Ana, concorda ou discorda da minha afirmação? Discordo. Por quê? Porque as cotas
raciais nas escolas, em todos os movimentos educacionais, elas dão um nivelamento, entendeu? Ela nivela, ela proporciona que os indivíduos negros, aí sim, os indivíduos negros e os indivíduos brancos ou não negros tenham uma igualdade, estabelece-se um nivelamento. Então não existe... Ou seja, ela apresentou uma definição muito interessante, agora ela vai fundamentar essa definição, vai trazer as evidências do argumento. Não existe mais aquela questão, por exemplo, você falou Agora ela vai para o exemplo, tá certo. A estrutura, na minha opinião, mais correta é essa. Deu a definição, agora vai para o exemplo. As escolas serem melhores as escolas particulares, onde a predominância é branca, e as escolas piores são as escolas públicas e a predominância de pardos e negros. Por que isso? Porque hoje o Brasil investe 4 vezes mais no ensino superior do que no ensino básico. Se a gente inverter essa lógica, ou seja, no ensino básico a gente tem as pessoas mais pobres, né, nas escolas públicas, e no ensino superior a gente tem as pessoas mais ricas. Se a gente... Mas a hora que começa um diálogo, a galera tira a turma. Mas que isso, meu? Vocês não aguentam ouvir ideia oposta? Mas que loucura. Inverte essa pirâmide. Bom dia. Bom dia. Como o seu nome? Já foi filiada? Gabriele, nunca fui filiada. Discorda da minha afirmação, Discordo. provavelmente. Por quê? Por quê? Nós sabemos que a desigualdade no Brasil é o principal fator para a maioria dos problemas que nós temos na nossa sociedade. Não. A desigualdade, ela prejudica principalmente pessoas que foram desfavorecidas pela desigualdade social no Brasil. Ela tá falando cada vez mais agudo e mais alto e isso são sinais de ansiedade, né? A moça tá ansiosa, nervosa ali. Super normal. Então por que a gente não pode acabar com a cota racial e instituir então uma cota social? Nós temos muitas ações sociais que favorecem os mais desfavorecidos, as pessoas que não têm oportunidade. Se a gente, pra mim... Ela tá tremendo, né, na hora que ela fala. É normal, a ansiedade é normal. Ainda mais nesse contexto que você vai se expor na gravação de câmera, enfim. A gente acaba com a cota racial e institui a cota social, quem vai se beneficiar são os... Eu tô dizendo pra mim, se a gente acaba com a cota racial e institui a cota social, Mas quem vai aqui... ser favorecido são os mais pobres, socialmente mais pobres. Nessa parcela da sociedade, a maioria são pretos e pardos. Então, em tese, a maioria de quem vai entrar com as cotas sociais são negros e pardos. Pra você, as pessoas brancas vão ganhar dos negros na cota social? Nós não temos apenas pessoas pretas. E não é sobre o que você acha. Mas é que eu quero ter mais pobres nas universidades. E pra mim, vai acabar entrando mais negros, porque no Brasil... Mas quem são o pessoal mais pobre? Os as negros. Pessoas que saíram... Os negros. Sim. As Então, pessoas com a cota social, quem vai entrar na universidade? Posso terminar de falar? As pessoas que foram desfavorecidas socialmente e pelo... Ela tá fugindo da objeção do Guto, né? O Guto tá perguntando, porque o Guto tá apresentando a ideia de que se você investe mais no ensino básico e um pouco menos no ensino superior, como é o caso do Brasil, o Brasil investe muito no ensino superior, o Guto tá argumentando que deveria se investir mais no ensino básico e ter as cotas sociais, porque aí sim você vai ter mais negros bem preparados desde o ensino fundamental, do ensino básico, que é um nível muito ruim de ensino, que o Guto traz, né? E aí esses negros bem formados, passaram por um bom ensino básico, a probabilidade de ter mais negros entrando nas universidades será maior. É isso que o Guto está dizendo. Diretamente... E ele está perguntando para ela as evidências contrárias disso, e ela não está respondendo, né? As pessoas que foram desfavorecidas socialmente e diretamente pelo racismo. Sim, mas... Somos nós quem sofremos. Não adianta a gente querer fazer ações só sociais sem ter um combate direto ao racismo, para ter uma equidade. Isso é a tautologia, né? Você fala e não fala nada, né? Os indivíduos desfavorecidos pelo racismo. Então a gente precisa combater o racismo de uma forma que a gente diretamente evite o racismo. E você não responder em nenhum desses momentos como que você vai combater, o que vai acontecer, qual que é o projeto, qual que não é, quais são os meandros disso. Isso é a tautologia, né? Você fala algo geralmente com as mesmas palavras, mas sem explicar de fato muito. Enfim, foi removida também. Você vê? Então, eu sou Giovanni Sete, tenho 37 anos, sou professor de Niterói. Vamos lá então. Giovanni, cotas raciais para negros são racistas. Você discorda, né? Com certeza. Ainda bem, né? Eu fico feliz quando o pessoal discorda de mim, eu admito. Não é meu lugar. Essa é uma validação de ponto interessante, né? Você validar o seu oponente
é algo que ajuda a abaixar a crítica, tá? Você validar o seu oponente enquanto questionador, olha, que bom, bacana que a gente tá discordando, né? Que legal, que bom que tem debate e tal. Ajuda a abaixar a crítica e é algo que gera conversa, né? E é na conversa que você consegue refutar. Se o seu oponente fica tenso e quieto, você não consegue pegar alguma fala dele para poder expor a contradição. Então é válido validar o seu oponente também. Não é meu lugar de fala, que eu sou uma pessoa branca. Só que de qualquer forma então, fiz por favor, próximo. Não, mas eu posso pelo que eu aprendi. Entendi. Como aliado. Tá. Então, nesse caso, não é seu lugar de fala, deve ser o meu. Então, tudo que eu falar sobre cota racial, você vai acreditar. Nem sempre, né? Mas você não tá no seu lugar de fala. Mas você não tá no seu lugar de fala. Então o cara abre o discurso dele assim: não é o meu lugar de fala, né, sobre cota racial, mas eu vou falar porque eu estudei. Aí o Guto pega isso, né? Que o cara traz como sendo uma realidade essa questão de lugar de fala. O oponente dele traz como sendo uma realidade. O Guto entra nessa premissa do oponente e fala: não, peraí, lugar de fala é uma realidade pra você. Então, eu estou no meu lugar de fala. Eu sou preto, nós estamos falando sobre questões raciais aqui, sobre racismo. Eu sou preto, então tudo que eu falar você vai concordar. Não, nem sempre. Ué, peraí, você não falou de lugar de fala? Mas você não tá no seu lugar de fala pra discordar de mim. Esse é o estratagema número 5. Né? Você pega a premissa do seu oponente e joga de volta contra ele, ou mostra que o seu oponente está lutando contra aquilo que ele mesmo acredita. Isso tem um efeito imediato muito forte, né? Porque parece que você acabou de mostrar, amigo, você está falando de que você defende isso, mas agora na prática aqui você não está defendendo muito bem isso. Você está batendo de frente com o preto, sendo que você diz que lugar de fala é algo que é imperativo, etc e tal. Claro, o rapaz não falou nada disso. O Guto poderia extrapolar a fala dele se quisesse, como eu acabei de simular aqui, mas o estratagema número 5 é isso: eu pego o que você fala e jogo de volta pra você. Existe LGBTfóbico, existe preto racista. Calma. Existe preto racista? Existe preto racista, óbvio, existe mulher machista. Agora, entre os oponentes eles já discordaram dele. Eu concordo com você. Concordei com o pessoal. Eu fiz uma breve pesquisa. O seu bisavô foi um dos principais militantes pretos do Brasil, jornalista. Você deve dizer José Benedito, né? José Correia. Você lembra? Perguntou o nome do vô e perguntou se ele lembra. Foi um dos principais militantes pretos do Brasil, jornalista. Você deve dizer José Benedito, né? José Correia Leite. Então, para você estar aqui hoje, certamente seu avô lutou muito para que você estivesse aqui. Então, as cotas são importantes porque muita gente lutou lá atrás para que tivesse um pouco de espaço na sociedade. Eu sei que pelos meus amigos, pelas pessoas que eu acompanho na militância, pelo o pouco de espaço que ainda tem. Com certeza. É porque muita gente lutou lá atrás para que você, inclusive, estivesse aqui hoje podendo falar. Exato. Você tem 25 anos apenas, tem muita coisa para aprender. Eu sou um pouquinho mais velho que você, eu sou professor. Inclusive, muita gente lutou lá atrás pelas coisas que só o seu partido hoje tenta sua mãe também é destruir, né? Aqui no Brasil. Ela foi professora também, professora da Rede Estadual de São Paulo, na verdade. Fiz uma breve pesquisa sobre você. Cotas raciais não... Fiz uma breve pesquisa sobre você. Descobri que seu avô era preto, sua mãe é uma mulher preta. Uau! Gênio! Uau! Que interessante, cara! Ai, meu Deus. Assim, óbvio, ele não falou dessa forma, que é muito bacana. Seu avô era um jornalista, né? Preto. Sua mãe, uma professora preta. São racistas. Ela sabe como é difícil. Certamente uma mulher preta na sociedade. Uma mulher preta, sua mãe, né? Meu amigo, isso acho que é algo que a gente pode presumir olhando pro Guto. Mas, enfim, o rapaz não traz dessa forma, né? Eu que tô extrapolando aqui. Mas essa estratégia ad hominem, né? Você tenta demonstrar aspectos pessoais do seu oponente que, de certa forma, descredibilizam a mensagem. O ad hominem não é ruim, né? Você tentar mostrar algo do seu oponente para descredibilizar a mensagem dele não é uma estratégia ruim. Novamente, eu acho que ela é uma estratégia ruim quando você usa ela num primeiro momento, ou quando ela é o seu argumento mais forte. Então, quando você abre discordando da premissa, apresentando propostas contrárias e aplica um ad hominem ou um apelo à emoção, o seu argumento ele sai mais forte. Porque o ad hominem tem um apelo, de certa forma, à hipocrisia, né? Você mostra que a pessoa está sendo meio hipócrita. Agora, quando você abre, Guto, vou revelar aqui, pesquisei sua vida, descobri que seu avô era preto. Sua mãe também era preta, Guto. Você sabe? Não sei se você sabia. Eu até pergunto, seu avô, preto, né? O José, não sei se você lembra, né? Quando você abre dessa forma, é um argumento fraco. Não estou dizendo que é errado e nem de que você não deve usar. Deve usar ad hominem de forma correta para ter um impacto retórico, né? Mas quando você abre com isso, eu acho que você perde o substrato do argumento, que é a premissa. Debate a premissa do cara. Olha, discordo por conta disso. Sua premissa está errada, inclusive, Guto. Poxa, na sua própria família, cara. Olha aí, seu avô foi um militante, lutou pelos direitos dos negros, a sua mãe e tal. E aí você hoje, cara, um preto tá lutando assim, não tô querendo dizer que você não deveria lutar, mas quando você não faz esse caminho, quando você vem querendo bater logo no ad hominem, na minha interpretação como professor de retórica, parece que você tá perdendo o argumento, parece que tá fraco, sabe? A sociedade sofre muito para conseguir
levar o sustento para casa, para conseguir ser respeitada, conseguir um emprego, conseguir o estudo para os seus filhos. Aí, Com inclusive, certeza. entraria a questão da escala 6x1, que eu não consegui falar. A escala 6x1 seria... Cotas raciais. Não deu para falar, a escala 6x1... Falou do meu avô, falou do PSOL, falou da minha mãe, falou da escala 6x1, menos de cota racial. Isso, novamente, é bom enfatizar. Quando seu oponente está desviando do tema, você identifica uma conduta incongruente, é bom enfatizar que nem o Guto tá falando, né? Pô, o cara falou do meu avô, falou da minha mãe, falou do partido dele, só não falou do que nós estamos debatendo aqui. Não, tô falando da cota racial. A cota racial é importante justamente para fazer uma reparação, como algumas pessoas falaram aqui. Você acha que o tribunal racial é o ideal. positivo ou negativo? Eu tenho certeza que as pessoas não Tribunal gostariam de racial é precisar positivo ou disso. negativo? Não, isso não existe. Isso não é. Tribunal isso é uma racial não invenção sua. É o nome que você tá dando. Isso não existe. Isso é importante, né? Eles olham em volta para quem tá ali falando, né? As pessoas, os outros que estão ali, para tentar alinhar o argumento, né? Esse é o problema de quando você tem um viés muito identitário de grupo, né? O cara não consegue debater sem olhar pro lado para ver se os parceiros dele estão concordando. É pra eu falar isso, né? É isso mesmo, eu tenho que falar isso agora, né, galera? Ah, então tá bom. Pô, coloca suas ideias ali, bicho, sabe? E a galera que tá em volta também não deveria ficar atrapalhando, deveria ficar quieta. Tá. Esse é o nome que você deu, porque isso não existe na verdade. A bancada racial da USP existe ou não existe? Existe uma bancada, óbvio que precisa, assim como tem que ter a bancada LGBT, por favor. tem que ter a bancada LGBT sim, porque a gente não tem voz ainda. Hoje a gente Não, na tem que bancada da ralar USP, muito. não da Assembleia. Precisa ter bancada, precisa ter representatividade em qualquer espaço. Seja na universidade, seja na Câmara de Deputados, onde você não entendeu. onde você trabalha só 3 dias por semana. Assembleia. Mais uma vez o ad hominem, né? Já falando contra trazendo algo negativo contra a pessoa do Guto. Eu nem sei se é verdade o que ele tá trazendo, né? Se o Guto trabalha 3 vezes na semana ou não. Eu trabalho todos os dias. Inclusive, tô gravando no sábado, vou gravar no domingo, segunda eu vou trabalhar 4 dias, às vezes dá uma viajada. E são os parlamentares vagabundos do seu partido. Eu trabalho todos os dias. Aí o Guto responde também com o Tucoque, né? O Tucoque é o tu também. A estratégia do Tucoque é a pessoa fala algo de você, você também fala algo dela. Ah, mas você não trabalha. E aí os caras do seu partido? É o Tucoque, tu também. Não, porque você tem que respeitar. Aí que começa a diferença de nós, você tem que respeitar. Ai, pessoal, que doideira. Bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui, ele ficou um pouco mais longo do que eu imaginava. Dá pra fazer uma parte 2, se vocês gostarem. Coloquem aqui e deixem sugestões de outros debates. Teve do Pavanato também, um conservador contra 20 esquerdistas. Coloquem aí a opinião de vocês. Eu quero saber o que vocês acharam desse debate, se vocês desejam uma parte 2 ou desejam que eu fale sobre um outro debate. Tá certo? Muito obrigado, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.